Hoje, na primeira leitura, eu falo para você de todo o meu coração que tem coisas que eu falo às vezes na missa, numa reflexão, que eu fico achando que eu sou doido, de onde que eu tiro essas coisas. Mas hoje vem comprovar o que eu tanto falo para vocês, ou o que eu falei nesses 9 meses que eu estou em Araxá. Quando nós chegamos na igreja, vamos rezar, a gente faz uma lista de pedidos tão grande para Deus, e esquece de pedir o mais importante, que eu sinta a sua presença. Que eu acolha o seu coração no meu coração e que o meu coração seja acolhido no teu coração. Porque do que adianta eu rezar, pedir e não sentir que alguém me ouve, que alguém me acolhe, que alguém sabe o que eu estou falando. E hoje na primeira leitura nós vemos o profeta Isaías fazer Acaz ser tentado. Pede ao seu Deus um sinal que ele te ouve. Pede a Deus um sinal que a sua oração é ouvida. E Acaz responde o que para Isaías? Não quero. Porque o meu Deus não precisa de sinais. Eu preciso que ele esteja em mim, no meu coração, e não mandando sinal. Direita ou esquerda, frente ou trás. Não existe isso para o cristão. Porque ele é movido, ou deveria ser movido, pela ação do Espírito Santo, que lá no nosso batismo nós recebemos, que no crisma nós confirmamos. Mas quando a gente acorda de manhã, a gente chama o Espírito Santo? Ou a gente vai lá na rede social, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? E corre, não espera a resposta. Se você se coloca diante do Espírito Santo, espera a resposta, porque ele quer usar você. E hoje a gente vê o povo pedindo o quê? A restauração do templo de Salomão. Só que Deus resolve restaurar, vou repetir, como eu sempre falo, não esse templo aqui, ó, isso aqui é tijolo, isso aqui cai. Ele escolheu restaurar o coração do ser humano. Ele escolheu restaurar o meu e o seu coração. Aonde, Padre? No confessionário, na Eucaristia, na unção dos enfermos, nos sacramentos de cura. Mas Deus vem ao nosso encontro. A pergunta que eu faço é, eu vou ao encontro de Deus? Vir à missa não significa que você foi encontrado por Deus. Que às vezes o seu corpo vem e a sua alma ficou em casa. Eu não sou tocado na missa porque eu não senti nada. Será em você o problema? No padre, na música ou em Deus? Porque a gente se vitimiza até nessa hora, né? Não senti a Deus porque não estou entendendo. Vai para o confessionário limpar a sua alma, às vezes você vai começar a sentir. Porque nós nos tornamos um depósito de pecado, de mágoa, de dor. E a gente não se esvazia disso. Por isso que eu insisto. A igreja nos pede para confessar pelo menos para a Páscoa. Eu acrescento o Natal. Como é que você recebe uma criança recém-nascida numa casa suja? Ninguém recebe. Recebe? Quem é mãe aí recente sabe que não recebe. E por que Jesus tem que chegar numa casa suja? Num lugar impróprio? Hoje a casa faz essa denúncia e ele anuncia o quê? Virá a mulher com a virgem, dará à luz a um filho chamado Emanuel, que significa Deus conosco. E aí Paulo escreve à comunidade de Roma, aos romanos, para dizer com clareza: nosso Senhor se fez em tudo igual a nós. Não tem diferença alguma, a não ser na escolha pela santidade de vida. Se Jesus, sendo humano em tudo, negou o pecado, por que nós não conseguimos? Às vezes a gente nega tudo e a todos, ainda nega a gente mesmo e culpa a Deus porque a graça não chega. Só que São Paulo chama a atenção, pedindo ao quê? À comunidade de Roma, aos romanos. Vá anunciar o evangelho, essa é a grande missão do ser humano. E aí Papa Francisco nos inspira. Cuidado com a sua vida. Talvez seja o único evangelho que alguém vai ler no dia de hoje. Mas a gente que mora numa tribo está preocupado com a vida do outro. Com a nossa a gente não está preocupado. Se a gente pegar o espelho e virar para a gente, eu não tenho tempo de preocupar com a do outro, vou preocupar com a minha. Viva isso que o Papa Francisco nos pede. Cuidado com a sua vida. Talvez seja o único evangelho que alguém vai ler nesse dia. O que significa evangelho? A boa nova. A misericórdia de Deus que agiu em mim, que me restaurou, que me resgatou, que me salvou. Eu quero anunciar isso. Porque o jornal só anuncia tragédia. E você também, quando você fala isso. O jornal vive disso. Você vai viver disso também? A escolha é sua. Eu não sou o que me acontece, eu sou o que eu escolho me tornar. Não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com aquilo que fizeram com você. Trauma, dor foi feito para ser curado. Porque veja, no evangelho de hoje nós vemos a história de José, é muito lindo. José é um homem que tinha sonhos simples. Casar, ter uma família,
ter a sua marcenaria, sonho simples de todo ser humano. De repente vem Deus e muda tudo, mas nem por isso José negou, nem por isso José se rebelou, nem por isso José saiu gritando ao mundo que ele achava que era melhor para ele. José, mesmo com medo, ele entendeu que a fé não é aquilo que eu toco, a fé não é aquilo que eu vejo, a fé é aquilo que eu sinto, o que o outro sente é do outro. Por isso que eu falo, às vezes eu conto historinhas minhas na missa, porque é o meu testemunho. O que alguém sentiu é do outro, não é meu. E José vive isso. Diante da dor, do medo, José escolheu a misericórdia. Ele podia jogar Maria no meio do povo e dizer, não quero, está grávida, não é minha. Na lei do judaísmo, ele podia fazer isso. Só que José fez o quê? Escolheu a misericórdia. Quantos de nós matamos com a língua, matamos com o olhar, aí vai no confessionário, não, eu não matei nem roubei, o resto eu fiz tudo. Meu povo, a gente mata com a língua e com os olhos. O que Madre Teresa diz? Quem primeiro julga, perde a oportunidade de amar. O julgamento é um assassinato que nós fazemos com os olhos e com a língua todo o tempo. E ainda botam a cruz no peito, a camisetinha de santo, sou cristão, mas matou seu irmão onde habita Cristo. Opa, está na hora da gente pensar um pouquinho. Será que a gente não consegue ser um pouco mais humano na fé como José foi? No silêncio, na justiça, mas também no testemunho e não no discurso? E aí eu quero dizer a você hoje uma coisa interessante. Quando José recebe o anjo em sonho, e o anjo diz o quê? Deus lhe diz, eu estou contigo, não tenhas medo. A expressão não tenhas medo aparece na Bíblia 365 vezes, uma para cada dia do ano. Mas por que a gente tem medo? Porque a gente nega a nossa humanidade. Para que negar a nossa humanidade se nós somos feitos de inseguranças, de incertezas? Mas a única certeza que a gente tem, além da morte, é que Deus prometeu lá em Mateus 28, eis que eu estarei convosco todos os dias, até o terremoto, até o fim dos tempos. Por que ter medo? Por que temer? Veja, Ziza Fernandes diz uma frase que eu gosto muito quando ela diz, a fé não consiste em ter garantias. Ter fé é ter fé, ponto. Só que a escolha de ter fé ou não é nossa. Deus não impõe uma fé para nosso coração, Deus nos pede uma experiência de fé. E hoje, nesse último domingo do Advento, eu quero convidar você a refletir o que cada leitura trouxe ao nosso coração. O povo queria reformar o templo. Deus, através de Jesus que nasce na profecia do profeta no Novo Testamento, mas no Antigo, resolve reformar o coração do ser humano. É nessa hora que a gente reza como Madre Teresa, me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso. Eu não sou amado porque eu mereço, eu sou amado porque eu preciso. É nessa hora que a gente vê quantas oportunidades de amar nós perdemos e culpamos o outro. Ah, eu estou sozinho porque eu não achei ninguém que é bom para mim. Nem você, pelo visto. Porque se você não vê a bondade no outro, você não vê nem você também. Comece a olhar com os olhos do coração, com os olhos da alma e não com os olhos físicos. Veja o que São Paulo pede. Vá anunciar a boa nova. Como? Comece pelo bom dia, pelo boa tarde, pelo com licença, pelo por favor, pelo me desculpe. Às vezes a gente quer tanto experimentar o extraordinário de Deus, mas Deus age no ordinário e a gente não está pronto para isso. Porque eu quero um milagre, mas eu não vejo Deus aqui no pequeno, no simples. É impossível. Comece a ver Deus no simples. E por fim, na experiência de José, eu lhe convido a viver as duas qualidades cruciais de José. O silêncio e a justiça. É como eu digo e as pessoas têm postado nas redes sociais. Continue em silêncio. Quem te justifica é Deus. Essa é a grande verdade do nosso coração que precisa ser vivida. Continue em silêncio, quem te justifica é Deus. Meu povo, o silêncio engravida as palavras. Você não tem que justificar a sua escolha para ser ninguém, não. Escolha e vá. Comece a caminhar, na estrada eu vou te curar, diz Dunga. Que hoje, nessa Eucaristia, já faltando 3 dias para o Natal, a gente para e pense. Será que de fato, o berço esplêndido de Jesus é o meu coração? Será que de fato eu sou um cristão que anuncia ou que faz apenas um discurso? Discurso, se fosse bom, mudava o mundo, mas não muda nem quem faz nem quem ouve. Comece a ser mais simples nas suas escolhas.
Comece a sentir Deus na simplicidade do olhar do outro que te acolhe. Comece a julgar menos e a amar mais. Nesse Natal, eu sempre insisto, menos presente e mais presença. No coração do outro, em 5 minutos é substituído. No coração de Deus, ninguém te substitui, diz Papa Francisco. Que você viva isso. Fé não condiz em ter garantias. Sofrimento não é ausência de fé, é presença de um aprendizado que vem do coração de Deus para o nosso coração. Não entenda sofrimento com ausência de fé, pelo contrário. A fé, de fato, é o que me faz sair do sofrimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Feche um pouquinho os seus olhos agora, põe a mão no seu coração, respira fundo e pede ao Senhor agora a fé que José teve. A fé que escolheu a misericórdia e não o julgamento. A fé que escolheu seguir em frente e não a cultura de um povo, mas a vontade de Deus prevaleceu na vida de José. Peça a Jesus agora, vem com o teu Espírito Santo, repousa sobre mim, sobre o meu olhar, sobre o meu coração, para que nas minhas escolhas, nas minhas decisões, eu consiga ser de fato inspirado pelo teu Espírito Santo, Senhor. Vem sobre mim com o teu poder, como o Senhor foi com José. Que o anjo do Senhor que visitou José me visite agora nessa Eucaristia. Que o anjo do Senhor que visitou o rei Acaz e proclamou, profetizou: eis que a virgem dará à luz a um filho, e ele será o Emanuel, Deus conosco. Peça a Jesus que eu sinta a tua presença nas minhas escolhas, nas minhas decisões, na minha casa, no meu lar. Cuidado com o egoísmo, a minha presença me basta. Cuidado com a sua soberba, eu sou o melhor que existe, ponto final. Ninguém se salva sozinho, mas você só é capaz de amar porque Deus te amou primeiro. Cuidado para não confundir amor próprio com egoísmo. Seja simples, seja humano, confie na misericórdia de Deus, mas confie também nos caminhos, nos passos que Deus lhe concede. Às vezes Deus te colocou na geladeira, no deserto, porque você não está enxergando com os olhos, com o coração, aquilo que Deus te pede. Transformação, resiliência. Cuidado com aquilo que você diz que é a sua verdade. Será que é a do Evangelho também? Não é a minha verdade que tem que ser a verdade de Deus, não. É a verdade de Deus que tem que ser a minha. O Evangelho vivido e praticado é o Evangelho do amor. É o Evangelho da misericórdia, é o Evangelho da compaixão. Você pode ir muito além de onde você está, porque você vai nas asas do Senhor. Confia no Senhor agora, os teus sonhos, os teus projetos. Reta final de ano, ano civil. Nós começamos um ano novo litúrgico agora. Confia os seus sonhos ao coração de Deus e deixa Deus realizar um por um, se for a vontade dele para o seu coração. Senhor, me dê o que eu preciso e não o que eu quero, porque o que eu preciso vem do teu coração. O que eu quero muitas vezes me leva para longe do teu coração. Que você hoje, nesse Natal que se aproxima, reze a oração de Santa Elizabeth, que a gente tanto rezou nas missas. Perdoa o que eu fui, Senhor, corrige o que eu sou e dirige o que eu serei. Reze isso todos os dias. Senhor, perdoa o que eu fui. Restaura o templo que não é o de Salomão, mas o meu coração. Corrige o que eu sou e dirige o que eu serei. Reza como o Padre Pio rezava todos os dias diante da Eucaristia. Ao meu passado, o teu perdão. Ao meu presente, a tua misericórdia. Ao meu futuro, a tua providência. Que nós hoje nos cobramos da misericórdia do Senhor e nos enchamos agora de uma profunda confiança no Senhor, que fez o céu e fez a terra e nos trouxe até essa Eucaristia. Que a gente reze com essa canção, para que a palavra de Deus caia num solo fértil, que é o meu e o seu coração. Vamos juntos? Sei que os que confiam no Senhor... Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Fala pro Senhor agora: posso até cair, ou vacilar, mas consigo levantar, pois
pois recebo dele asas. e como águia E como me águia, preparo. me preparo pra voar. Lá do começo, vamos juntos, sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças. Revigoram Suas forças. suas forças se renovam. Isso, posso até cair. Posso até cair ou Canta isso, profetiza, mas consigo. consigo levantar. Pois recebo. Recebo dele asas. Bate no teu peito e diz: e como águia me preparo. Preparo pra voar. Profetiza pra você: eu posso ir muito além. De onde Vou nas asas. O teu amor é o que me conduz. Posso e subir sem me cansar. e pra frente sem me fadigar. Vou com asas como águia, pois confio. Pois confio no Senhor. Às vezes a gente chega na igreja, na missa, e quer que Deus faça um milagre no nosso coração, no nosso corpo, na nossa família. Mas hoje peça ao Senhor: realiza um milagre na minha fé, para que eu consiga acreditar na tua presença, para que eu consiga ver a tua presença naquele que me feriu, naquele que me maltratou, naquele que me machucou. Porque nesse Natal eu quero lavar o meu coração de toda dor, de toda mágoa, porque eu perdoo o outro não porque ele merece, porque eu preciso ter paz. Vire a página nesse Natal, comece um novo tempo de fato, o renascimento. O teu renascimento começa no nascimento de Jesus no teu coração. Acredita, você não é aquilo que te acontece, você é aquilo que você escolhe se tornar. Pensa: eu não sou o que fizeram comigo, eu sou o que eu me escolho me tornar. Não importa o que fizeram com você até aqui, importa o que você vai fazer com isso. Não seja um depósito de mágoa, de ressentimento. Entregue a sua fraqueza, a sua miséria e receba de Deus asas. Porque como águia você vai voar em nome de Jesus para um tempo novo que não se aproxima, mas que chegou agora nessa Eucaristia. Porque hoje o grande milagre que Deus quer fazer é na minha, na sua fé, é no meu e no seu coração. Profetiza isso para a sua vida. Vamos ficar de pé cantando isso. Eu posso ir, eu posso muito além. Vou nas asas. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir, sem me cansar. ir pra frente, Sem me fadigar. vou com asas como águia, pois confio. Pois confio no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.